Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Daniel Valério. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei muito impressionado com umas lives que têm acontecido, que versam sobre vida no campo, fuga das cidades, decreto dominical, e eu tenho ouvido muito ruído de informação e eu fiquei muito impressionado, eu acredito, pelo Espírito Santo a estar fazendo esse vídeo para vocês. O título do vídeo de hoje, ele chama Vida no Campo versus Ministério nas Cidades. Seria o Espírito Santo bipolar? É um assunto que não deveria ser delicado, mas eu tenho percebido que ele tem sido difundido de uma forma muito equivocada. Tá? Então eu queria, com espírito de humildade, passar para vocês aquilo que o Senhor me tem mostrado, através de estudos. Antes disso, queria estar convidando os irmãos para um momento de oração. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos ao Senhor por este momento de graça que ainda possuímos. Te agradecemos ao Senhor por tanta e tamanha instrução que tu tem nos deixado. Te pedimos ao Senhor que teu Santo Espírito venha estar conosco. Toque a minha língua e meu coração para que o que seja dito aqui seja apenas para a honra e glória do teu nome e que não venha nada aqui de feitio humano. Te pedimos também ao Senhor que cada pessoa que seja alcançada por esse vídeo, que ela seja impressionada pelo Espírito Santo. E que tu, Senhor, possa habitar no coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Vida no campo versus ministério nas cidades. Por que isso? Porque eu vi uma live esses dias eu não vou falar de quem, mas é uma live que foi questionado, foi feita uma pergunta para as pessoas da live, se a igreja ela já tinha feito uma varredura de mercado, se ela ia ajudar as pessoas na saída para o campo, se a igreja estava providenciando ou comprando alguma coisa assim, ou se a igreja estava construindo alguma espécie de bunker para as pessoas no tempo de angústia. E aí as pessoas indagadas, elas não responderam diretamente à pergunta da pessoa, mas levaram o assunto para a vida no campo, a saída das grandes cidades e ir para o campo. E começaram a falar que não se deve fazer isso, que tem pessoas que estão fazendo isso hoje, que estão erradas, equivocadas, que o momento de saída da cidade é no decreto, e assim, estão causando confusão essas pessoas para mim, tá? Por isso que eu não estou citando nomes, porque assim, a intenção não é atacar a pessoa, até são pessoas que eu ouço, que eu sigo, não é porque eu não concorde nesse ponto com elas que eu não concorde no resto, só que naquilo que a gente percebe que não está correto, eu acho que nós temos que ter o discernimento, e levantar a mão e falar, desculpa pastor, mas isso eu não concordo, e não há problema nenhum nisso. Por isso, essa é a razão do vídeo. Vamos lá. Vamos aos textos, irmãos, que fica mais claro, porque assim fala o Senhor e não eu. Vida no campo, ela fala, não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ou seja, não é plano de Deus, não é desígnio, o Senhor nunca quis, não tem esse desejo. Aí segue o texto ali, quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, que é qual o plano original de Deus? É vida no campo. Mais favorável será a nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. Ou seja, é muito melhor. O que o Espírito Santo está te dizendo? Se você seguir o plano de Deus, o plano original de Deus, você vai ter uma vida melhor, você vai ter saúde, espírito e alma, tudo vai estar em harmonia, vai estar melhor. A irmã White fala, de acordo com a luz que me foi dada. Ou seja, não foi a irmã White que teve a brilhante ideia de convidar as pessoas para ir morar no campo, porque em determinado momento ela foi morar e ela achou que aquilo era melhor. Não foi algo que surgiu na cabeça dela, do coração dela.
foi uma luz que foi dado a ela. Foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós lutamos contra isso, nós estamos lutando contra quem? Não estamos lutando contra a irmã White, nós estamos lutando contra o Espírito Santo. E ela fala, insisto, isso quando? Em 1907. Irmãos, mesmo no tempo dela, ela já estava insistindo para o povo. Saiam da cidade, insistindo. Insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. 2 pontos. Quem fica na cidade está ficando de forma desnecessária. Segundo ponto, está pondo em risco a salvação da alma. Uau, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Não é um assunto que ele deve ser tratado com desdém. O irmão White está dizendo, né, o Espírito Santo, através da sua serva, está dizendo, meus filhos, vocês querem ficar na cidade? Querem ficar mais perto do mercado, da padaria, da farmácia, do hospital? Se sentem mais seguros aí? Não tem problema. Mas saibam que ficando aí, contemplando as imundícias do mundo, vocês vão acabar se transformando naquilo que vocês estão contemplando, ou seja, vocês estão pondo em perigo a sua alma. Capítulo 8. Nossos centros institucionais devem estar fora das áreas congestionadas. Por que eu fiz questão de tocar nesse assunto? Em determinado momento nessa live, um dos palestrantes, vamos colocar assim, ele faz uma menção da seguinte forma, que ele, mesmo que ele quisesse ir para o campo, ele não poderia ir porque ele era diretor de uma grande... ele era diretor de uma revista, né? E ele tinha um cargo lá, ele não poderia simplesmente abandonar, deixar tudo para trás, e que ele ficaria até o fim, né? Que ele tinha um compromisso, que ele tinha uma responsabilidade e tal. E ele cita em certo momento também que ele faz isso por quê? Porque as pessoas que vão para o campo estão sendo egoístas, estão pensando somente na sua salvação, na salvação da sua família. Eu confesso que isso me chateou muito, porque o Espírito de Profecia diz o seguinte, ó, ainda está sendo dada a instrução, mudai-vos das cidades, estabelecei vossos sanatórios, escolas e escritórios, aonde? Longe de centros populosos. E ela continua, muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades. Ou seja, ela manda que as nossas instituições fossem aonde? Fora dos centros populosos, fora da cidade. E que mesmo ela fazendo isso, muitos ainda estão insistindo para permanecer. Mas daí ela fala, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo, pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Sempre que a irmã White fala para o povo de Deus e para o campo, não é para fugir, irmãos, não é para fuga, não é para fugir do decreto dominical, é para que nós vamos para o campo, para que nós possamos aprender as lições de Deus, aprender do grande livro da natureza, aprender a dependência de Deus, onde o nosso caráter ele pode ser santificado, onde os filhos eles podem crescer longe das influências do mal. E ela fala aqui que vai chegar um momento em que a corrupção ela vai crescer a tal ponto que a atmosfera vai parecer poluída. Irmãos, nós estamos caminhando para um tipo de sociedade totalmente degenerada. Vai ser praticamente impossível daqui a pouco o servo de Deus permanecer na cidade, sem que ele saia na rua e não veja algum tipo de ato vil, algum tipo de ato ruim, depravado, e nós estamos expondo os nossos filhos a isso. Esse é que é o problema. E ela segue dizendo, ó, tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Tanto quanto possível. Construiu errado? Construiu na cidade? Então tá. Então vamos tentar tirar essa instituição daqui. Vamos tentar vender o prédio, vamos tentar comprar fora, mas vamos tentar, tanto quanto possível. Ou seja, vamos... esse é o nosso alvo, tirar daqui e não simplesmente se assentar. Devemos ter obreiros para essas instituições e se elas estiverem localizadas na cidade, ou seja, a exceção, vem isso significar que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas.
Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades. Não é a vontade de Deus. Irmãos, isso aqui para o servo fiel, aquele que obedece aquilo que o seu senhor manda, já basta. Não precisa explicar. É que nem um filho, você fala para o filho, filho, não põe o dedo na tomada. Por quê, pai? Não tem porquê. O filho tem que obedecer, porque você disse para não botar o dedo na tomada. Quando ele crescer e tiver capacidade de entendimento, ele vai entender o porquê que você disse aquilo, porquê que você pediu para ele não botar o dedo na tomada. Mas até então ele tem que obedecer, que é o nosso caso, nós somos servos, o Senhor manda, nós obedecemos. Então eu falo ali, mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa. Ou seja, sempre que a irmã White fala com relação à vida no campo, irmãos, ela sempre fala com relação à família e a filhos. Está sempre vinculado. Pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra. Olha só, cultivar as próprias frutas e verduras. Os filhos, de novo, os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é, tirai vossas famílias da cidade. A finalidade para o campo, irmãos, é como eu já disse anteriormente, é caráter, é santidade, criação de filhos e produção do alimento próprio. Haverá um dia não muito distante em que nós enfrentaremos um sério problema com relação a alimentos, com relação ao comprar e vender. E tem muitos achando que podem ficar na cidade e que na hora que chegar o decreto, que vão poder comprar porque Deus entende o seu coração e eu vou lá com espírito de como é que é a expressão que eu ouvi? Espírito de contrição. Isso, eu vou lá, estou quebrando o mandamento, mas eu vou com espírito de contrição porque o Senhor entende que eu tenho que botar comida na mesa da minha família. Não é assim, irmãos. Esses que estão pensando dessa forma, se continuarem nesse caminho, estão trilhando o largo caminho que leva à perdição. Aqui o texto mais claro com relação a instituições, né? Repetidamente nos vem o Senhor instruído que devemos fazer os trabalhos nas cidades, partindo de centros da periferia. Periferia não é a periferia da cidade, é a periferia, é aquilo que está periférico em volta da cidade, fora da cidade. Nessas cidades devemos ter casas de culto, ou seja, o que nós podemos, né, o que nós deveríamos, o que nós poderíamos como instituição, como igreja adventista ter nas cidades? Nessas cidades devemos ter casas de culto, ou seja, igreja. Igreja tem que ter na cidade, como memoriais a Deus. Mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura de enfermos e para o preparo de obreiros, deve ser estabelecida fora das cidades. Aí quando eu ouço o irmão falando que aqueles que estão seguindo a orientação divina de morar no campo estão sendo egoístas, eu vejo que essa pessoa nunca deve ter aberto esse livro Vida no Campo, nunca deve ter estudado sobre o assunto. Porque é incongruente a pessoa ler e falar isso. Ah, você está sendo egoísta. Não, eu estou seguindo a voz de Deus. Não, mas você está sendo egoísta porque você está abandonando as pessoas na cidade. É um completo desconhecimento do plano de Deus. Irmãos, isso é muita arrogância, isso é prepotência. É querer saber mais que Deus, é querer passar por cima da ordem de Deus, é querer passar por cima daquilo que Deus estabeleceu como seu projeto. Ela fala ainda aqui, ó, é especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida citadina. Aí o que acontece? No meio da live, né, a pessoa fala e tal, que não é para ir para o campo, que, né, que não pode ir, e aí fala do Vida no Campo, né? Fala aqui do Vida no Campo, né? Que é um livro, ó, tá aqui o Vida no Campo, é de Ellen White e tal, mas daí no meio da live pega esse livro aqui, ó. Você já leu esse livro? Te aconselho que leia esse livro, Ministério para as Cidades. Tem que ler esse livro, dando a entender que esse livro aqui, ele engole esse daqui. Tá? É essa a impressão que dá na live. Não fala diretamente, mas é essa a impressão que dá. Né? Esse livro aqui, ó, esse é o atual.
Leia esse livro que você vai ver se você tem que ir para o campo mesmo. Eu não lembro das palavras usadas, né? Mas caso você saiba da live que eu estou falando, é só voltar lá e ver. Mas o que acontece? Aí você olha esse livro aqui, ó, tá? Quem que é a autora? A autora Ellen White. Não, só um pouquinho. O Espírito Santo não é bipolar. Como é que o Espírito Santo manda a gente ir para o campo e depois manda ir para a cidade? Não tem nexo isso, não tem lógica, né? Aí o que a gente faz, que a gente tem que fazer? A gente vai lá, né, e estuda. Porque senão é isso aqui que ocorre. Ó. Nós temos um livro de Ellen White batalhando contra o outro. E a situação que eles querem propor é essa. Como se o Ministério das Cidades ele fosse maior, mais poderoso, ele engolisse, né, o Vida no Campo, né? Coitadinho, mirradinho, né, pequenininho, fininho, o outro não. Ele é mais moderno. E assim, irmãos, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra as potestades. Mas não tem como não ficar chateado. Porque assim, não são pessoas leigas, sabe? São pessoas que estudam, sabe? Não tem por que fazer isso. Olha só o prefácio desse livro, do Ministério para as Cidades. Fala assim, ó, como complemento a essa coleção, o presente volume Ministério para as Cidades tem o objetivo de ajudar os leitores a entender o plano de Deus para o trabalho na cidade. Perfeito. Como complemento a essa coleção. Qual coleção? Ele vem falando do Vida no Campo. Então ele fala que é um complemento. E não está errado, porque é realmente o que é esse livro. Se você não leu e você pegar para comprar, basicamente é isso. Ele é uma extensão do capítulo, desse capítulo aqui, ó, do livro, deixa eu trocar aqui, Eventos Finais, tá? Eventos Finais. Ele é a extensão tá aqui, ó, das cidades, tá? Que é o capítulo número 8. O capítulo número 8 do Eventos Finais trata, né, com relação às cidades e tal, mas esse aqui ele vai muito mais profundo, porque ele fala da importância do ministério. Aí, o que acontece? Tá correta essa parte do prefácio. Só que logo em seguida vem isso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Ó, muitas décadas já se passaram desde que Ellen White escreveu o último dos seus conselhos. Ou seja, já começa dizendo assim, ó, a irmã White escreveu, mas já faz muito tempo. Faz muito tempo. Em alguns aspectos, as condições que enfrentamos hoje diferem daquelas que ela abordou. Ou seja, ela viveu numa época, num momento, que é diferente do nosso. Estão percebendo onde que isso vai nos levar? O leitor deve ter em mente que o tempo, a localização e outros fatores precisam ser considerados ao se traçarem planos para a obra hoje. Sim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu estou lendo que alguém escreveu assim, ó, o que a irmã White escreveu sobre Vida no Campo foi para o tempo dela, porque aquilo foi em um momento, uma situação, lá havia um plano para a obra naquele momento, mas hoje a situação mudou, é outro século, é tudo diferente. Então nós não podemos pegar aquela técnica, né, aquela técnica do passado e transportar para cá. É isso que eu estou ouvindo. E assim, é triste ter que ler isso, sabe, irmãos? É triste ter que ler isso, porque assim, nós esperamos sempre que as pessoas, os nossos irmãos, os nossos líderes, nos digam assim, ó, você entrou nessa igreja, essa é a igreja de Deus, essa igreja ela está pautada sobre 2 alicerces bíblicos, que está lá em Apocalipse 12:17, que é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom que é o espírito de profecia, ou seja, é uma igreja que crê na manifestação profética. Nós teríamos, ela é uma igreja que tem o profeta,
A Bíblia fala que a igreja dos últimos dias ela teria um profeta, nós acreditamos que é, e essa profeta escreveu isso. Mas isso que o profeta escreveu valeu só para o tempo dele. Passou 100 anos, já não vale mais. Sabe, é triste e é ilógico isso. Aí segue dizendo, as condições podem mudar, os métodos de lidar com elas podem variar, mas os princípios por detrás dos conselhos permanecem os mesmos. Esses princípios devem orientar e guiar nossos esforços no sentido de enfrentar os desafios atuais. Ou seja, no início aqui desse parágrafo, ele dá uma descida, vai falando que não é e tal, depois ele tenta dar uma remediada no final. Passando a ideia de que, não é pro tempo dela, mas a gente pode usar os princípios e tal, né? Mas com outros métodos, só faltou escrever isso. Porque sempre quando é falado hoje em dia com relação à vida no campo, a pessoa vem, não, você não pode falar em vida no campo sem falar em evangelho das cidades, em ministério para cidades. Como se um livro estivesse guerreando com o outro, e não é o caso. Qual que é a solução? Que é isso que eu quero que fique claro aqui nesse vídeo. Olha só, deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Ou seja, esses dois livros aqui, eles deveriam ser juntos. Deveria ter sido feita uma edição, né, uma nova edição do Vida no Campo, com outro tomo atrás. Né, que é a sequência lógica. Devemos ir para o campo? Sim, devemos. Devemos abandonar as cidades? Não. Devemos evangelizar também as cidades. Da onde? Partindo do campo. É simples a solução. Agora você não pode falar em vida no campo, dizer não, está errado, quem está indo para o campo está errado, e aqui, leia esse livro. Estão entendendo? Não tem lógica. Se você parar para ver esse livro aqui, em nenhum momento fala que é para ficar na cidade. Não tem um texto só que fale aqui que você tem que morar na cidade. Um é complementação do outro. Solução número 2, dentro da mesma linha, né? Lições de Enoque e Ló. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Olha o verbo, irmãos. Temos. Como fez quem? Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não por morar nelas. Enoque morava na montanha, descia. Quando ele sentia que ele estava se poluindo com a atmosfera, ele voltava. E quem queria aprender, quem queria estudo bíblico, ele não ficava na casa da pessoa dando estudo bíblico, ele arrastava a pessoa junto para o monte. Vamos embora, não vou ficar aqui. Por que lição de Enoque e Ló? Eu não pus aqui a vida de Ló porque não é necessário. Irmãos, Ló é o típico adventista que resolveu morar na cidade. Não, vou evangelizar a cidade. Vou lá para evangelizar a cidade. Perdeu a mulher, perdeu as 2 filhas, não conseguiu nem evangelizar os maridos das filhas. Os genros, não conseguiu. 10 pessoas o Senhor pediu. Se tivesse 10 pessoas, o Senhor não teria destruído. 10, ou seja, era Ló, a esposa, 2 filhas. Ele precisava só mais 6. Não conseguiu. É o típico caso da pessoa que busca uma desculpa para ficar na cidade. Quer ficar na cidade. Realmente é muito mais prático ficar na cidade, é muito melhor ficar na cidade. Mas olha só, sair distribuindo livro do Impacto de Esperança uma vez por ano não é evangelizar. E eu não sou contra o Impacto de Esperança. Eu participo, já participei de muitos. Mas não é a solução, não é isso que vai me justificar ao ficar na cidade. Eu vi uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse o seguinte, assim, olha, eu levei esse livro aqui, ele mostrou lá para uma pessoa assim, que ele não acredita em Deus e tal, eu estava num lugar lá, e se eu não estivesse lá, essa pessoa não teria recebido esse livro. Tá vendo como é importante? Eu falei, irmão, olha só, eu acredito que o teu trabalho foi válido, tu estava ali, Deus te usou, mas não significa que Deus ele dependa de ti ou do teu trabalho para a obra ir adiante. Sabe, é isso que às vezes nós não entendemos.
Nós somos instrumentos, a gente tem que se deixar ser usado, mas se eu não me deixar usar, o Senhor não vai parar a obra porque eu não quero ser usado, ou porque eu não estou em X determinado momento. Eu tenho certeza que se aquele irmão não estivesse lá, aquela pessoa ia receber aquele livro de outra forma. Sabe? Então às vezes a gente fica colocando desculpas para ir contra uma orientação direta de Deus. Irmãos, a mensagem é clara: saiam das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. É sair da cidade o mais depressa possível, irmãos, e não é para pegar agora, ouvir a mensagem aqui do Daniel Valério, pegar suas roupas, enfiar dentro de uma mala e sair correndo dentro do carro, enfiar dentro do carro e sair correndo atrás de terra. Não é. O Espírito de Profecia também fala que nós devemos ter uma saída racional, ponderando, pensando. Mas a nossa mente, a nossa oração tem que estar focada nisso. Tem que estar clamando ao Senhor todos os dias. Tem que estar jejuando, buscando o Senhor de manhã, de tarde, à noite, madrugada em oração, se juntando com outros irmãos que também querem ir para o campo. O Senhor nos ajuda, nos mostra o caminho. Tem histórias maravilhosas de pessoas que foram para o campo sem ter nada, irmãos. Sem ter nada, não tinha nada. Eu conheço história de irmãos que foram para o campo, tinham que sair de um estado e para o outro, ganharam um carro. Estão entendendo isso? Ganharam um carro. Eu conheço, ganharam um carro de presente, as outras coisas foram acontecendo. Irmãos, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Às vezes quando nós colocamos os impedimentos, são os nossos, porque o nosso raio de visão é curto. O raio de visão do Senhor é longo. Só que nós muitas vezes não queremos nos entregar na mão de Deus. Os métodos de Enoque se tornarão os nossos. Planos sábios têm de ser idealizados, a fim de que esse trabalho seja feito com o melhor proveito possível. Mais e mais, à medida que aumenta a impiedade nas grandes cidades, teremos que trabalhar nelas e partir de centros avançados. Foi desse modo que Enoque trabalhou nos dias anteriores ao dilúvio, quando a maldade era abundante em cada comunidade populosa e quando a violência imperava naquela terra. Não é para morar na cidade, é para partir de postos avançados. Não é para ficar lá dentro, não adianta ficar lá dentro. E agora vem duas admoestações finais aqui, muito severas e diretas. Tá? Prestem muita atenção nisso. Os judeus, eles pereceram como nação. Por quê? Porque foram afastados da verdade bíblica. Por quem? Por seus líderes, sacerdotes e anciãos. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E vejam bem, eu não estou falando mal da minha igreja, não estou falando mal dos pastores, não estou falando mal de ancião, não estou falando mal de ninguém. O que eu estou dizendo é que nós não devemos entregar a nossa consciência a pessoa nenhuma. E eu começo dizendo isso, dizendo da primeira pessoa de quem vocês têm que desconfiar. Sou eu. Vocês não têm que acreditar em nada do que eu estou dizendo aqui. Vocês têm que pegar, ver o vídeo, abrir o livrinho, olhar, parar aquele parágrafo, mas deixa eu ver o outro de cima, o subtítulo, né? Aqueles que conhecem inglês puderem pegar lá o texto lá no original, porque isso aqui é uma compilação, né? Não foi a irmã White que escreveu Vida no Campo, isso aqui foi uma compilação, né? Vai lá, senta, vê, pega lá Ministério das Cidades, vai ler se realmente, né? Mas será que não tem nenhum texto aqui dizendo que é para morar na cidade, né? Vai lá e olha, lê o prefácio. Ah, irmão, eu não tenho dinheiro para comprar. Os 2 livros estão no site EGW Writings. É só entrar lá e ler. É só entrar lá e ler. Não paga nada, só entrar lá e ler. Se puder comprar, melhor. Eu gosto de falar que eu sou jovem há mais tempo, né? Não gosto de falar, né, de falar que eu sou do tempo antigo, né? Sou jovem há mais tempo. Então, eu gosto de ter o livro na mão. Eu gosto de escrever, manusear, riscar. Mas é uma preferência minha, né? Mas o que eu estou dizendo? Independente da tua preferência, vai checar se tudo isso que eu estou falando é real. Se eles tivessem dado ouvido as lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmo, não teriam o quê? Perecido.
Irmãos, se o povo judeu tivesse ouvido Jesus, não teriam perecido. No ano 70, quando Roma destrói Jerusalém, o irmão White fala que nenhum cristão morreu. Nenhum cristão morreu. Por quê? Eles ouviram a voz do Mestre. Saíram no primeiro sinal que Jesus falou. Passou 3 anos e meio, mas eles saíram, eles obedeceram, não ficaram se questionando, mas será que foi para aquele tempo? Será que aquilo que Jesus mandou tá certo? Porque a gente saiu, já passou 1 ano, não aconteceu nada, vamos voltar? Não, Jesus mandou, vamos sair. Passou 3 anos, não aconteceu nada, não tem problema. Jesus mandou sair, vamos ficar fora. Estão entendendo? É aprender a confiar em Deus. E a última admoestação: quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estais certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Criticam, condenam o próprio meio pelo meio que Deus escolheu para preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Eu entendo, irmãos, que quando uma pessoa pega 2 livros do Espírito de Profecia e usa um para envolver e subjugar o outro, dando a entender que o Espírito Santo é bipolar, eu creio que ele está procurando desviar o povo da influência do Espírito Santo e dos testemunhos. Então, como eu disse, a nossa batalha não é contra carne e sangue. Tá? Eu sinto por essa live que eu vi, eu sinto pelos comentários que foram feitos nesse sentido. Eu quero crer que essas pessoas, por mais que sejam estudiosas, tenham diplomas, tenham cargos, títulos, eu quero crer que eles estão cegos com relação a esse ponto. E eu convido você, né, que crê em tudo isso que eu estou te falando, que ore comigo, né, por essas pessoas. Porque eles precisam acordar, eles precisam ver que além de estarem errados, eles estão levando milhares de pessoas ao erro. E isso, meus irmãos, é muito triste. Queria agradecer a todos, fiquem com Deus. Quero fazer um momento de oração agora para que nós possamos estar finalizando o vídeo. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tanta informação que Tu tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, pela Tua igreja. E te pedimos, ó Pai, que esse vídeo, que essa mensagem, ela chegue aonde ela tem que chegar. Que ela alcance, Senhor, os sinceros. E te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito ele vá preparando a mente e o coração dessas pessoas, para que eles possam entender, Senhor, que a Tua vontade é que saiamos todos para o campo, onde nós possamos, ó Senhor, estarmos lá preparando o nosso caráter, preparando nossas famílias e nossos filhos, e para que todos juntos possamos estar contigo no céu algum dia. É o que te rogamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.